E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética, falando sobre a herança ligada ao sexo. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e também no Facebook, ok? Então vamos lá. Os genes ligados ao sexo localizam-se no segmento X específico, isto é, na parte do cromossomo X que não tem parte homóloga correspondente no cromossomo Y. As mulheres, por terem no cariótipo 2 cromossomos X, possuem genes ligados ao sexo em dose dupla, formando pares de alelos. Desta forma, em relação às características ligadas ao sexo, as mulheres poderão ser homozigotas ou heterozigotas, conforme os pares de genes alelos ligados ao sexo sejam iguais ou diferentes. Já os homens, por terem apenas um cromossomo X no cariótipo, possuem genes ligados ao sexo em dose simples. Deste modo, os homens com relação às características ligadas ao sexo são ditos hemizigotos. O daltonismo e a hemofilia são exemplos de características ligadas ao sexo. Então, vamos falar primeiramente sobre o daltonismo, ok? O daltonismo é uma anomalia na qual o indivíduo não consegue distinguir determinadas cores. O tipo mais comum é aquele em que não se distingue o verde do vermelho. Essa anomalia é determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, o gene D. O alelo D dominante condiciona uma visão normal no que se refere à distinção das cores. Assim, pode-se ter os seguintes genótipos e respectivos fenótipos. O genótipo XD dominante, que expressa o fenótipo normal. O genótipo XD dominante e XD recessivo, que expressa o fenótipo normal portadora. O genótipo XD recessivo, que expressa o fenótipo daltônica. O genótipo XD dominante Y, que expressa o fenótipo normal, e o genótipo XD recessivo Y, que expressa o fenótipo daltônico. O fenótipo normal refere-se à visão normal para cores. A mulher normal heterozigota também é dita normal portadora, ou simplesmente portadora. Nos heredogramas, essa mulher pode ser representada pelo símbolo círculo com um pontinho no meio. Não existem homens normais portadores ou heterozigotos para as características ligadas ao sexo. Observe que, para ser daltônico, o homem precisa ter o gene D recessivo no único cromossomo X que possui no cariótipo. Assim, ao receber um cromossomo X D recessivo da mãe, já que o outro cromossomo sexual é o cromossomo Y, então o homem será daltônico. Por isso, para que o homem seja daltônico, sua mãe deverá ser daltônica, XD recessivo, ou pelo menos portadora, XD dominante, XD recessivo. A mulher, para ser daltônica, precisa ter em cada um dos seus 2 cromossomos X que possui o gene D recessivo. Assim, para ser daltônica, a mulher precisa ter no cariótipo o cromossomo XD recessivo em dose dupla. E, para que isso aconteça, o pai terá de ser daltônico e sua mãe daltônica ou portadora. Como essa situação é menos frequente do que a anterior, justifica-se a maior frequência do daltonismo entre os homens, aproximadamente 5%, enquanto nas mulheres atinge apenas cerca de 0,25%.
Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Vejamos agora um exemplo de daltonismo. Uma mulher daltônica, cujo irmão tem visão normal para as cores, casa-se com um homem de visão normal. Vamos determinar o genótipo dos indivíduos citados e dos pais da mulher, bem como a probabilidade deste casal ter uma criança do sexo feminino daltônica. E aí, pessoal, vocês conseguem resolver essa questão sem a minha ajuda? Vamos fazer o seguinte, vou dar um tempo para vocês pausarem este vídeo e tentar resolver, ok? Vamos lá? Bem, agora que você já tentou resolver, vamos conferir os resultados, beleza? Para resolvermos, temos que pensar da seguinte forma. A mulher, sendo daltônica, tem genótipo XD recessivo, XD recessivo. Como um dos cromossomos XD recessivo é oriundo do pai dessa mulher, conclui-se que ele tem o genótipo XD recessivo Y. A mãe dessa mulher também doou um XD dominante para o filho, e assim só pode ter o genótipo XD dominante, XD recessivo. O marido da mulher, tendo visão normal, é XD dominante Y. Desse modo, os genótipos dos indivíduos que formam o casal em questão são XD recessivo da mãe, que vai dar origem apenas a gametas XD recessivos, e XD dominante Y, que vai dar origem a dois tipos de gameta, que são XD dominante e o Y. Então, construindo o genograma com estes dados, teremos na primeira coluna os possíveis gametas da mãe, e na primeira linha, em vermelho, os possíveis gametas do pai. Então, fazendo os devidos cruzamentos como mostra o genograma, a probabilidade de o casal ter uma menina daltônica XD recessivo é nula, uma vez que todas as filhas desse casal são normais, embora portadoras no genótipo do gene para o daltonismo. Já os meninos que o casal tiver serão todos daltônicos, com o genótipo XD recessivo Y. Bem, pessoal, e antes de irmos para nosso próximo exemplo, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculado aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das nossas aulas semanais, beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre a hemofilia, que é um distúrbio em que a coagulação do sangue é deficiente, devido à falta de fatores plasmáticos de coagulação. São conhecidos dois tipos de hemofilia ligada ao sexo. Nós temos a hemofilia A e também a hemofilia B. A hemofilia A caracteriza-se pela falta no plasma da globulina antihemofílica, também conhecida por fator 8 de coagulação. É determinada por gene recessivo, que é o gene H recessivo, ligado ao sexo. Cerca de 85% dos casos de hemofilia são desse tipo. Para esse tipo de hemofilia, temos os seguintes genótipos e respectivos fenótipos. O genótipo XH dominante, que expressa o fenótipo normal. O genótipo XH dominante, XH recessivo, que expressa o fenótipo normal portadora. E o genótipo XH recessivo, que expressa o fenótipo hemofílica. O genótipo XH dominante Y, que expressa o fenótipo normal, e o genótipo XH recessivo Y, que expressa o fenótipo hemofílico.
O fenótipo normal refere-se à coagulação sanguínea normal, que é condicionada pelo gene dominante H. A mulher normal heterozigota também é dita normal portadora, ou simplesmente portadora. Não existem homens normais portadores ou heterozigotos para essa característica. Os homens ou são normais ou são hemofílicos. Vejamos então um exemplo. Um casal normal para coagulação sanguínea teve um menino hemofílico. Qual é o genótipo desse casal? Bem, para resolvermos esta questão, temos que pensar o seguinte: o nascimento de um menino hemofílico XH recessivo Y indica que a mãe tem no seu cariótipo pelo menos um cromossomo X com o gene H recessivo. Como ela tem coagulação normal, seu genótipo só pode ser XH dominante, XH recessivo. O homem, por sua vez, sendo também normal, tem o genótipo XH dominante Y. Assim, o genótipo do casal é XH dominante, XH recessivo versus XH dominante Y. A frequência do gene H recessivo no sexo masculino é de 1 para cada 10 mil. Desta maneira, 1 em cada 10 mil homens será afetado. Nas mulheres, a hemofilia ocorre quando o gene H está em dose dupla. Assim, a probabilidade de nascer uma mulher hemofílica é de 1 sobre 10 mil vezes 1 sobre 10 mil, que é igual a 1 em 100 milhões. A hemofilia B resulta de um defeito no componente tromboplastínico do plasma, também conhecido por fator 9 de coagulação, e é determinada por um gene ligado ao sexo e se constitui numa forma mais suave de hemofilia, ok? E para terminarmos, vamos falar sobre a herança restrita ao sexo ou herança holândrica. A herança restrita ao sexo envolve genes situados na porção não homóloga do cromossomo Y, isto é, na porção Y específica. Esses genes são chamados de genes restritos ao sexo ou genes holândricos, do grego holo significa todo e andros masculino. Um bom exemplo desse tipo de herança é o gene SRY, responsável pela síntese de uma substância que atua na diferenciação dos testículos e, consequentemente, na definição do sexo masculino. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e vamos ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!